queridos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse nosso quadro que se dedica a estudar as obras pelo Espírito Amélia Rodrigues. Nós atualmente estamos estudando a obra Quando Voltar a Primavera, e o capítulo de hoje dedica-se a abordar Em Betânia, Lázaro voltou. E, como nós devemos nos lembrar, Amélia Rodrigues sempre faz referência a um texto evangélico que serve de base para as reflexões que ela traz nas suas obras maravilhosas, e nesse capítulo não é diferente. Ela vai colocar a referência da ressurreição de Lázaro, incita em João, capítulo 11, versículos 1 a 46. Por conta da extensão do texto, que nós recomendamos fortemente que todos possamos ler, porque essa leitura é insubstituível e importante para que a gente possa entender a fé, a confiança no alto e os recursos que o Senhor tem para nos auxiliar, sobretudo para esses dias tormentosos que nós vivemos. Então, nós destacamos aqui alguns pequenos trechos desse capítulo, com o objetivo de trazer antes das reflexões que nós faremos à luz do que Amélia Rodrigues nos reporta. Diz o evangelista João, no capítulo 11, versículo 3. As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia Jesus disse: Essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Nós devemos nos lembrar que antes dessa passagem da ressurreição de Lázaro, o próprio evangelista João narra a saída de Jesus de Jerusalém. Jesus, utilizando a sua linguagem direta nesse caso, né, falou da sua destinação como Messias, né, dizendo que ele mesmo, que faz a obra em nome do Pai, foi enviado àquelas terras. E os judeus, os fariseus, por não aceitarem a procedência divina de Jesus, acabaram partindo para cima dele para tentar atentar contra a sua vida. E João vai dizer: procuravam novamente prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. Então, Jesus passa por esse período de festejos em Jerusalém. Havia a decisão dos judeus de rodearem-no, prenderem-no para matarem Jesus, e ele, após fazer a sua revelação, acaba saindo daquele burburinho, daquela situação, e retornando para o outro lado do Jordão. Passou lá algum tempo quando vem a notícia do adoecimento de Lázaro, nessa passagem aqui que nós temos das duas irmãs. Bom, ele não vai imediatamente para Betânia. Ele aguarda 2 dias no lugar em que se encontrava, vai dizer João. E aí, no mesmo capítulo 11, versículo 9, quando Jesus afirma aos apóstolos que vai voltar, né? Os seus discípulos lhe disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e vais outra vez para lá? Em que Jesus responde: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Então, aqui, Jesus faz a lembrança para o dia e a noite, a oportunidade de trabalhar e a oportunidade de descansar, né? Aquele que é luz e aquele que é treva. Há muitas interpretações para esse trecho, mas uma delas seria fazer o que é preciso ser feito enquanto há oportunidade de fazer, hoje, o tempo azado, não temer por conta da procedência luminosa de todos nós, né? Porque se nós estivermos imbuídos com a intenção de fazer o bem,
De fato, há muitos recursos que o alto nos dispõe para nos ajudar nesse mistério. E aí, quando ele fala que Lázaro dorme, né, os discípulos não entendem a preocupação. Se ele dorme, qual é o problema? Então, João vai dizer, capítulo 11, versículo 12: Senhor, se ele está dormindo, ele se salvará. Jesus, porém, falara de sua morte. E eles julgaram que falasse do repouso do sono. Morte aqui, não a morte definitiva, mas a morte aparente. E não simplesmente um adormecimento do corpo. Então Jesus falou claramente a eles: Lázaro morreu. Porque para todas as considerações, né, para todos os efeitos, era uma morte aparente. Embora aquela época não daria para explicar os meandros disso, que a gente vai ter oportunidade nesse vídeo. Por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos condiscípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então, quando Jesus chega em Betânia, a situação está bastante melancólica. É um funeral, né? Já tinham sepultado Lázaro e as irmãs estavam desoladas e todo mundo sem entender por que Jesus tardou. Se ele curou tantos leprosos, tantos doentes, porque para um amigo, né, um afeto bem próximo do seu coração, ele não apressou esse retorno e fez questão de demorar-se onde estava 2 dias para então ir, né? E nas palavras de Jesus, a gente já tem aí a resposta. Alegro-me de não ter estado lá para que creiais. Ou seja, parece que em tudo nos atos de Jesus, sempre há um ensinamento. Então, parece que esse tardar era o preparativo de mais um sublime ensinamento. E aí, no versículo 23, no mesmo capítulo 11, disse-lhe Jesus a Marta: Teu irmão ressuscitará. Sei, disse Marta, ressuscitará na ressurreição, no último dia, conforme a tradição. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? E aqui tem uma das mais belas passagens do Evangelho, né? Jesus utiliza a morte aparente para que se dê um testemunho de fé. Porque quem crê, né, esse crer de entrega, de doar-se, é mais do que uma crença, é uma espécie de intuição no nosso Pai Celestial, que vê o nosso sofrimento e naquele momento há uma completa rendição. Do ponto de vista material, nada mais podia ser feito. Lázaro estava morto, aparentemente morto. Só Jesus mesmo para salvá-lo, né? E aí começa as lamúrias. Marta e Maria, como é de se esperar, são humanas, começam a chorar e lamentar o fato de Jesus não ter ido antes. E aí o evangelista anota: Jesus chorou. Isso tem sido motivo de muitas discussões, né, nos meios religiosos. E Amélia Rodrigues confirma: Jesus chorou. Na tradução do Novo Testamento por Haroldo Dutra Dias, ele também coloca lá: Jesus chorou. Bom, no versículo 39 nós temos: Disse Jesus: Retirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, mas já cheira mal, é o 4º dia. Disse-lhe Jesus: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves.
Mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviaste. Tendo dito isto, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com os pés e mãos enfaixados, com o rosto encoberto com um sudário, e Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o ir. Sem palavras, né? Essa passagem é sem palavras, porque com o conhecimento que se tinha na época, não tinha Livro dos Espíritos, não tinha Emancipação da Alma, não tinha Catalepsia, Letargia, nada disso. Era um morto que voltou a viver. Com o conhecimento que se tinha da época, foi realmente uma prova da excelsitude moral de Jesus, né? E aí, então, nós vamos para Amélia. Então, Amélia vai dizer que por trás da perseguição farisaica havia a urdidura da perversidade, a imprudência do ódio, a intriga, a inveja, a hipocrisia bem vestida e a pequenez moral disfarçada de pureza exterior. Então, os fariseus eram nobres na aparência, mas no fundo queriam armar uma arapuca a fim de prender e matar Jesus. Esse era o objetivo. E aí Amélia vai dizer: Jesus, sabendo que ainda não era chegada a hora, deixou a Judéia rica de orgulho e pobre de fé e demandou as regiões áridas da Pérea, se referindo a esse momento que antecede a notícia do enviado com respeito ao adoecimento de Lázaro. Ele tinha acabado de sair da Judéia, em especial de Jerusalém, e tinha se recolhido na Pérea na companhia dos seus discípulos, quando de repente chega o mensageiro. Amélia vai fazer um posicionamento temporal, dizendo que provavelmente era janeiro do ano 30 e a vida messiânica do Rabi marchava já para o término. Ao chegar o mensageiro, conforme a nossa leitura, e falar, né, que Lázaro estava bem mal, prestes a morrer, o mestre, vai dizer Amélia Rodrigues, sempre solícito, pareceu não dar maior importância à preocupação dos amigos queridos, em cujo lar, referindo-se à casa de Maria, Marta e Lázaro, sempre desfrutara de calorosa e terna hospitalidade. Ora bem, quem conhece Jesus sabe que essa indiferença não lhe é natural. Então, provavelmente, deveria haver algum desconhecido e sublime propósito para parecer não dar maior importância. E, de fato, com o transcorrer da história, é como se ele aguardasse Lázaro deixar-se aparentemente morrer, a fim de que ele ressuscitasse, o retornasse em vida, para que aquilo fosse uma prova da sua procedência divina. Então, Amélia vai dizer o seguinte, que quando ele fala para os seus apóstolos que Lázaro dormia, os apóstolos não conseguiam entender exatamente as palavras de Jesus, porque eles só conheciam dois estados. Se está dormindo, ele pegou no sono e dali a pouco vai despertar. Se ele morreu, está morto e não dá para voltar a viver. Que estado intermediário é esse entre o sono e a morte definitiva, que hoje nós conhecemos como emancipação da alma, como afrouxamento dos laços que ligam o perispírito ao corpo e que deixam o espírito pouco mais liberto, né, para outras experiências. Então, é quando os apóstolos falam: ora, se dorme, ficará bom, despertará. E Jesus diz: Lázaro morreu para o mundo, penetrou os umbrais da sombra e me espera. Aqui é a transcrição de Amélia Rodrigues para um trecho que a gente leu. Ou seja, todos os sinais da morte aparente. Quando Jesus efetivamente chega, a situação era muito triste.
Em copioso pranto, todo mundo abraçava o mestre e lamentava, sobretudo as duas irmãs de Lázaro. E aí Amélia vai dizer: a dor a embrulha, falando de Maria, nos tecidos da angústia, e ela se veste de agonia. Arroja-se aos pés do amigo e exclama: Senhor, se tivesseis estado aqui, não teria morrido o meu irmão. Ante a comoção geral, que decorre do quanto o homem simples e bom se fizera amar, Jesus chorou. Então, Amélia Rodrigues, de fato, comenta. E aí as pessoas começaram a comentar. Vede como ele o amava. Então, após aquela manifestação da ressurreição e vida, que ele fala no diálogo com Marta, chega próximo ao local onde haviam enterrado Lázaro e vai dizer Amélia: há uma eloquente expectativa. Lázaro, a voz timbra, profunda e poderosa. Sai para fora, levanta e anda. O cataléptico despertou do letargo, movimentou-se e aproximou-se. Então, se até agora você também não entendeu o que estava se passando, aqui está a dica de Amélia Rodrigues. Livro segundo de O Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 8º, Emancipação da Alma, o trecho de perguntas sobre letargia, catalepsia e mortes aparentes, a partir da questão 422. Então, é uma faculdade medianímica que dá a aparência da morte, mas que efetivamente não é. Na obra Recordações da Mediunidade, 1968, de Ivone do Amaral Pereira, no capítulo 1º, Faculdades em Estudo, Bezerra de Menezes vai explicar pela mediunidade de Ivone. Destaca-se Lázaro pela sua estranha particularidade. Aí vimos um estado cataléptico superagudo porque espontâneo, com relaxamento dos elos vitais pela depressão causada por uma enfermidade, provando o desejo incontido que o espírito encarnado tinha de deixar a matéria. A alma virtuosa do Nazareno substituiu as células corrompidas, renovou a vitalidade animal e fortaleceu os liames magnéticos que prendiam o espírito ao corpo. Então, o que é que Dr. Bezerra está aqui explicando? No caso de Lázaro, de fato, nós tivemos ali uma enfermidade e havia também um desejo do espírito encarnado de se livrar daquela existência, né? E de alçar novos voos, e que por conta disso houve um relaxamento dos laços do perispírito ao corpo. Então, houve uma espécie de depressão e de forças físicas depauperadas, desvitalização animal e sob o influxo poderoso do magnetismo de Jesus, né? Essa alma virtuosa que tem uma superioridade moral absoluta, houve um rejuvenescimento das células corrompidas, uma transfusão fluídica que fortaleceu os laços do perispírito ao corpo físico, fazendo com que ele retornasse à vida ou sua ressurreição. Então, de fato, não havia uma morte definitiva, sem o que não daria para reviver. A ciência espírita nos explica isso. Houve uma morte aparente e, sob o influxo da presença moral do Cristo, ele acabou tendo esse, digamos assim, esse bônus de vitalidade e essa doação magnética para poder deixar mais apertados, digamos assim, os laços do perispírito ao corpo físico, fazendo com que ele voltasse à vida. E aí, com base nesse caso, né,
Amélia vai falar sobre a grande metáfora de Lázaro. Aos vivos, no gozo, no poder, nas artes da aquisição da fortuna e dos interesses mesquinhos. Aqueles que mergulham no torpor mortal das enfermidades de longo porte. Lázaro se encontrava na anestesia da morte aparente do corpo, vitimado pelo profundo sono da catalepsia. Mortos-vivos em construção da vida, e vivos mortos na elaboração dos abismos em sombra onde tombarão. Então aqui ela está falando daqueles que estão vivos, mas que têm uma realidade moral morta por conta das viciações, por conta das escolhas menos dignas, e daqueles que estão mortos, porém estão vivos, contribuindo para a construção da vida em toda parte, como a própria Amélia, né? Que, através da psicografia de Divaldo Franco, nos traz essas sementes de vida, mesmo não estando encarnada. E aí ela vai dizer: em Betânia, o amor ressuscitou da noite à madrugada. Lázaro vem daquele que dá a vida, mas também que é senhor da morte. E diante de todo esse cenário, todos exultaram por conta do milagre que hoje nós conseguimos entender à luz da doutrina espírita, e nem por isso é menos extraordinário. Pelo contrário, só atesta a excelsitude de Jesus, a sua procedência divina, e nos estimula para que nós possamos também ressurgir dos escombros e da noite escura das nossas almas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Jesus quiser.